cumprimento os irmãos da paz do Senhor, amém? Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer primeiramente ao meu Deus pela sua infinita misericórdia e graça, a qual Ele permitiu que hoje pudesse estar aqui, para compartilhando com os irmãos aquilo que Ele colocou no meu coração, que Ele tem falado comigo durante toda essa semana. Já há algum tempo que Deus vinha falando comigo através dessa palavra, e foi da vontade do Senhor que essa compartilhasse com os irmãos. Agradeço ao nosso pastor que está presente, mas quero deixar um agradecimento a ele, ao pastor Edevaldo, a sua família também por essa oportunidade, aos presbíteros que têm orado e intercedido por nós, pastores, e a minha família, ao meu esposo, aos meus filhos, que são uma parte também, que fazem parte deste ministério que o Senhor, por sua misericórdia e graça, tem nos confiado. Meu esposo que tem orado, que tem ajudado, os meus filhos, que Deus abençoe a cada um e a cada irmão que tem orado por nossas vidas, amém? Aleluia. Irmãos, não esperem nada da irmã André, porque a irmã André não tem nada para dar para vocês, mas esperem que ouvir a voz do Senhor a falar ao coração de vocês nessa tarde, que possamos todos nós, assim como eu pude ouvir a voz do Senhor falar primeiramente comigo, irmãos, através desta palavra, que vocês possam ouvir nesta tarde, saírem daqui cheios da presença do Senhor na vida de vocês, amém? Aleluia. Eu quero ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 33. Aleluia. Êxodo, capítulo 33, versículo 12 ao versículo 17. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12 ao versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração ao nosso Deus. Só Ele é digno. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que te tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém? Eu quero trazer como título dessa mensagem: a presença de Deus faz a diferença. Aleluia. Nós conhecemos a história do povo de Israel a partir do livro de Êxodo, do capítulo 1, a Bíblia nos fala que o povo de Israel estava em escravidão no Egito. Aleluia. O livro de Gênesis termina nos falando sobre a morte de José. Aleluia. E o livro de Êxodo começa dizendo que ali se levantou um faraó que não conheceu José, e um faraó que não era temente a Deus. E esse faraó, com medo, vendo que o povo de Israel se multiplicava, ele colocou o povo de Israel ali sob escravidão, entre muitas outras coisas que ele fez sobre o povo de Israel, na intenção de fazer parar aquele povo. Mas aquele povo era um povo escolhido pelo Senhor, que o Senhor escolheu para que fizesse ali herdar a terra prometida que o Senhor tinha jurado a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aleluia. E o povo de Israel naquela época, no livro de Êxodo, diz que eles estavam em grande aflição e clamavam ao Senhor ali no Egito. Aleluia. E nós podemos ver, meus irmãos, no decorrer da história, que Moisés foi um homem escolhido por Deus para ser usado, para levar aquele povo até a terra prometida. Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente, aleluia, quando ele havia fugido do Egito devido a ele ter matado uma pessoa, e ele ali vendo uma sarça se queimando, ele chega e se aproxima. Então Deus começa a falar com ele e diz que ele foi um homem escolhido para fazer libertar o povo do Egito, o povo de Israel. A palavra de Deus nos fala que o Senhor estava ouvindo o clamor e que Deus iria enviá-lo ali até Faraó para tirar aquele povo.
E no decorrer da história, nós conhecemos, somos leitores da Bíblia em nome de Jesus, assim eu creio. Nós somos leitores, nós sabemos que ali Faraó tem o seu coração endurecido e não permite. Deus envia pragas até para que, não somente para amolecer o coração de Faraó, mas eu creio para que o povo de Israel pudesse ver o poder grandioso que era do nosso Deus. Porque eles iriam enfrentar ainda muitos levantes durante a sua caminhada. E eles ali no Egito, já vendo o poder de Deus, para que eles não duvidassem quando chegassem as dificuldades. E eles ali, Faraó permite que eles saiam. E no caminho a palavra de Deus nos fala que o Senhor os guiava de dia numa nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. Aleluia. Era a própria presença do nosso Senhor os guiando pela terra, pelo deserto ali onde eles estavam passando. E a uma certa altura eles chegam diante até ali o Mar Vermelho. E a palavra de Deus nos fala que Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir e diz ao seu exército para que vá atrás deles e traga-os de volta para serem escravos. Mas nós sabemos que tudo isso foi permissão do Senhor, para o Senhor poder operar mais uma vez o seu grande poder e as nações daquela época saberem que existia um Deus todo-poderoso que cuidava daquele povo que era o povo de Israel. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus nos fala que o povo de Israel, diante do medo que eles estavam ali, diante do mar e atrás do Faraó, eles começaram a dizer: Deus nos trouxe até este lugar para que nós morrêssemos. E então Moisés pega, clama ao Senhor, e o Senhor diz a Moisés para que ele tocasse no mar, as águas se abrem, o povo de Israel passa a seco. A Bíblia nos fala, a palavra do Senhor nos diz que ele passa, o povo de Israel passa a seco no meio do mar. Quando chega do outro lado, o mar se fecha e todo o exército de Faraó perece. Aleluia. O povo de Israel vendo aquela maravilha, adora, engrandece, bendiz ao Senhor, se alegra e diz que só o Senhor é Deus. Aleluia. Mais adiante continuam caminhando no deserto e a palavra de Deus nos fala que eles sentem sede e Deus envia água. Estavam numa terra onde havia água, mas a água era amarga. Então o Senhor faz aquela água amarga tornar-se doce para que eles pudessem beber. A palavra de Deus nos fala que o povo sentiu fome e começou a murmurar, dizendo que no Egito eles tinham pão, que no Egito eles tinham que comer. Deus vem e envia-lhe o maná para o povo no deserto. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, todo o tempo o cuidado do Senhor com a nação de Israel. Eles viram grandes milagres no Egito, eles viram grandes milagres na sua saída, quando viram o mar se abrir. Aleluia, se alegraram depois dessa grande vitória, mas sempre, após uma vitória, vinha uma murmuração. Após uma vitória, logo eles se esqueciam daquilo que Deus havia feito de bom para eles. Aleluia. Irmãos, e quantas vezes na nossa caminhada nós somos assim? Nós clamamos ao Senhor diante das nossas dificuldades, Deus nos abençoa, nos alegramos, bendizemos e adoramos ao Senhor, mas depois de recebermos a bênção, muitas vezes nos esquecemos e vem outra dificuldade e começamos a murmurar. Mas que nesta noite, aleluia, o Espírito Santo de Deus faça nos lembrar que nós precisamos da presença de Deus em nós, aleluia, e nós venhamos deixar de ser murmuradores como foi a nação de Israel e passamos a ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, como foi Moisés. Aleluia. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos uma grande diferença entre Moisés e o povo de Israel. Não somente porque Moisés era o líder, mas porque Moisés, ele se pôs a obedecer ao que Deus mandava. Ainda que quando Deus o chamou, ele sentiu medo, achou ali muitas desculpas para que não fosse. Mas o Senhor disse que ele era o escolhido, que ele seria usado. E ele obedeceu à voz do Senhor. Meu Deus, aleluia. O povo de Israel tinha a presença ali do Senhor com eles, guardando, protegendo, abençoando naquilo que eles precisavam. Mas diante ou uma nova dificuldade, eles se esqueciam. Aleluia. Todo grande poder o povo de Israel presenciou. Mas mesmo assim, quem ouvia a voz de Deus e era um instrumento era Moisés. Aleluia. Moisés obedecia mesmo no começo, quando ele sentiu medo. Ele obedeceu a ordem do Senhor. E Moisés, a passagem que nós lemos nos diz que ele se preocupava em ter a presença do Senhor. Aleluia, irmãos. A presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher faz a diferença. Uma coisa é nós andarmos com Deus ao nosso lado, outra coisa é nós sermos guiados por Deus. Quando nós andamos com Deus, muitas vezes, nós queremos
nós negamos a nossa vontade, nós negamos o nosso querer, nós negamos aquilo que pensamos aos nossos olhos que é bom e vamos fazer a vontade de Deus, ainda que naquele momento não seja o que nós esperamos, não seja o que nós queremos e não é da forma que nós pedimos. Mas nós cremos que, guiados por Deus, Deus nos dará a vitória. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o Senhor. O povo de Israel, eles não obedeciam a Deus. Eles só olhavam para as bênçãos e não buscavam o Deus abençoador. Por várias vezes murmuraram, sentiram saudades do Egito e desobedeceram ao Deus, ao contrário de Moisés, que buscava a orientação de Deus, que ouvia a voz de Deus, que subiu ao monte Sinai para ouvir tudo que Deus tinha a dizer a ele e ao povo, e assim alcançou intimidade com Deus, pois Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Aleluia. No capítulo 33, no versículo 11, nos diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Isso porque ele se preocupou em obedecer, ele se preocupou em ter a presença do Senhor na vida dele. Aleluia, como é bom quando nós temos a presença do Senhor, a presença de Deus em nós, dentro dos nossos corações. Não vai impedir que venham lutas, não vai impedir que passamos por enfermidades, por dificuldades, por dias difíceis, por momentos tristes, mas essa presença do Senhor através do seu Espírito Santo irá nos consolar, irá nos fortalecer, e a palavra de Deus diz que quando estamos fracos, aí sim é que somos fortes, porque nós reconhecemos que não podemos nada, que quem pode é o Senhor. Aleluia. Então quando vemos que não somos nada, que não temos força no nosso braço, Deus vem e age e mostra mais uma vez que Ele é Deus conosco, uma nação escolhida por Ele, um povo adquirido, um povo comprado pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Moisés queria a presença de Deus para saber o caminho a percorrer, queria conhecer mais o Senhor, ser diferente dos povos que estavam na face daquela terra. Aleluia. No versículo 16, Moisés diz ao Senhor: como, pois, saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Aleluia. Quando nós temos a presença do Senhor em nós, nós somos diferentes das pessoas que estão fora. Nós não somos diferentes somente na nossa aparência exterior, no cabelo comprido, na saia, na nossa vestimenta. Não, isso, irmãos, não quer dizer presença do Senhor. Isso não quer dizer que somos realmente crentes cheios do Espírito Santo, não. Mas são as nossas atitudes, é o nosso falar. São transformações que somente Deus pode fazer quando Ele está dentro de nós. Aleluia. E nós temos que ter essa preocupação de sermos diferentes, porque essa diferença vai chamar, vai atrair os que estão lá fora. As pessoas que estão lá fora buscam paz, buscam alegria, buscam ter a resposta para os seus dilemas, a resposta para as suas dificuldades. Irmãos, e nós, através da presença do Senhor nas nossas vidas, nós podemos atrair essas pessoas. Aleluia. Eu não me esqueço, se eu não me engano, no ano passado, quando fomos fazer um trabalho das crianças na Escola Objetivo de Kakegawa, um jovem chegou para o meu esposo e perguntou se havia uma pessoa aqui nessa igreja que ele conhecia. A pessoa falou: sim, congrega conosco. Ele falou: olha, qualquer dia eu vou lá na sua igreja, porque eu quero saber como que é esse Deus que transformou essa pessoa dessa forma. Irmãos, através do testemunho de uma pessoa que foi transformada pelo poder do Espírito Santo, alguém lá fora sentiu desejo, sentiu vontade de receber essa transformação. E isso quem faz é a presença do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. E como nós podemos ter essa presença de Deus conosco, irmão? Com fé, oração, obediência e o Espírito Santo. Aleluia. Quando nós temos fé, oração, obediência, o Espírito Santo vem habitar em nós e nós conseguimos ter a presença de Deus em nossas vidas e fazer a diferença. Aleluia. Primeiramente eu quero falar sobre a fé. E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Fé, irmãos. Como nós podemos ter a presença de Deus se nós não tivermos fé? É a primeira coisa que precisamos ter. Nós não conseguimos ver Deus. Nós não conseguimos apalpar Deus. As pessoas lá fora querem ter algo que elas possam tocar. E nós precisamos de fé, porque nós vemos pela fé, irmão. Nós não vemos para crer, mas nós cremos para ver. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus. O versículo 1 também de Hebreus 11 diz assim que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Moisés viu uma sarça que ardia no fogo e não se consumia. E quando virou para ver como que aquilo acontecia, Deus começou a falar com ele. E ele, ouvindo aquela voz, obedeceu. Ele teve fé e obedeceu aquela voz. Meu Deus, aleluia. Irmãos, ele não viu Deus. Ele viu apenas uma sarça. E do meio daquela sarça ele ouviu uma voz. Irmãos, isso é ter fé. É a gente crer que o nosso Deus, Ele existe, sim, não podemos vê-lo, mas podemos sentir a presença dEle. E se você quer ter a presença de Deus, creia que Ele está neste lugar, nesta tarde, e Ele pode transformar a sua vida, a sua situação. Aleluia! A oração, um dos significados encontrados no dicionário para a oração é aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos. Inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Moisés tinha diálogo com Deus. Aleluia. Como eu disse aos irmãos, no versículo 11 do capítulo 33 fala que o Senhor falava a Moisés face a face. Aleluia. Moisés falava com Deus. Moisés, ele intercedia pelo povo de Israel junto a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos fala, até aqui no versículo 30, no capítulo 33, que, se eu não me engano, por 2 vezes, Deus quis fulminar a nação de Israel. Por volta do capítulo 31, 32, mais ou menos, se eu estiver errado, eu peço perdão aos irmãos. A palavra de Deus nos fala que Moisés, ele tinha subido até, Deus chama ele no Monte Sinai, e Moisés sobe, e ele permaneceu ali por 40 dias, e o povo, vendo que Moisés demorava para descer, chegou até Arão e disse para que Arão construísse um Deus para que eles pudessem adorar, porque aquele Moisés que o Senhor usou, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então Arão, em vez de ouvir, de lembrar-se daquilo que Deus já tinha feito, não, vamos permanecer fiel, ainda que Moisés não volte, mas ele levantará outro, não, ele ouve o que o povo dizia e ele constrói o bezerro de ouro. E a palavra de Deus nos fala que quando Deus estava ali falando com Moisés, Deus disse para Moisés descer, porque o povo estava pecando. E Deus disse a Moisés que iria fulminar, iria acabar com aquela nação. Mas Moisés toma o papel de intercessor e pede ali pela nação que Deus não mate aquele povo, porque diriam as nações, tirou eles da terra do Egito para trazer aqui para que morressem. Então Deus disse que não iria fazer aquilo. Mas nós sabemos no decorrer da história que todos aqueles que pecaram, que fizeram algo que pecou contra Deus, Deus fez eles andarem por 40 anos no deserto para que aquela nação pecadora morresse. Deus não os fulminou de uma vez, mas o pecado que eles cometeram foi cobrado da vida deles, irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, estamos sujeitos a falhar. Se o Espírito Santo de Deus, se a presença de Deus não estiver conosco, estamos sujeitos a falhar. E se nós não nos arrependermos a tempo, nós podemos, irmãos, morrer e não estarmos com o Senhor. Aleluia. Se a trombeta tocar e nós não estivermos vivendo uma vida de santidade diante do Senhor, seguindo o que Deus fala, nós iremos ficar. E a palavra de Deus fala que ai daqueles que aqui ficarem. Aleluia. Por isso que nós venhamos ter fé que Deus existe. Aleluia. E oração. Irmãos, como que nós queremos ter amizade com alguém se nós não conversamos? Como nós queremos ter intimidade com alguém se não buscamos conhecer essa pessoa, o que ela gosta, o que ela já
fez na sua vida, o que ela vai fazer, quais são os seus sonhos. Nós podemos dizer que somos amigos de alguém, que somos íntimos de alguém, quando nós conhecemos, quando conversamos e temos diálogo. Assim é o nosso Deus. Como podemos dizer que Deus é o nosso amigo, que Ele está em nós, se nós não conversamos com Ele? Se nós não buscamos a orientação dEle nas nossas decisões? Muitas vezes nós achamos que Deus é somente para a nossa vida espiritual, para a nossa vida terrena, decisões a serem tomadas nesta terra, podemos tomar por nós mesmos. Deus nos deu sim o livre-arbítrio de escolhermos, mas tudo aquilo que nós decidirmos trará um peso. É a lei da semeadura. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Irmãos, toda decisão que você for tomar na sua vida, seja para um bem material, seja para uma decisão, os jovens que querem seguir uma profissão, ou busquem orientação em Deus, peçam orientação a Deus, porque Deus Ele dará a melhor resposta, mostrará o melhor caminho. Assim como Moisés teve essa preocupação: Senhor, não nos faça sair daqui se a Tua presença não for conosco. Irmãos, vamos dizer: Senhor, não me deixe tomar essa decisão se não for a Tua vontade para a minha vida. Senhor, não nos deixe sair desta terra do Japão se ainda não é a hora de nós voltarmos. Aleluia. Se você quiser voltar, meu irmão, você tem esse livre-arbítrio. Mas o Senhor, aleluia, talvez você passará por certas circunstâncias que você não passaria se esperasse o tempo do Senhor, se buscasse a resposta do Senhor. Espere no Senhor. Busque a orientação de Deus para a sua vida, para a sua família, aleluia, para os seus filhos, para o seu futuro. Busque a orientação do Senhor, aleluia. Ore, converse com o Senhor, que o Senhor vai te responder. Aleluia. Santo e exaltado é o Senhor, aleluia. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orem continuamente. Na versão internacional diz: orem continuamente. Em outras versões, orai sem cessar. Aleluia. Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverar, irmãos, quer dizer insistir, ser constante, permanecer, conservar-se. É com oração que nós conseguimos manter contato com o nosso Deus, ouvir a sua voz a falar conosco, nos orientando, nos guiando e corrigindo quando é preciso. Por isso nós devemos estar orando em todo o tempo. Aleluia. A terceira coisa que eu quero dizer aos irmãos que nos traz a presença do Senhor, para que essa presença faça a diferença, é a obediência. Moisés obedecia ao que Deus lhe mandava, e quando não sabia como agir diante dos problemas, Deus mostrava como fazer, como falar, como agir, e assim Moisés fazia. Aleluia. Deus dizia a Moisés: vá até Faraó e faça, e diga isso, 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 e ele fazia. Ainda que quando Deus o chamou, ele achou tantas desculpas, mas Deus queria usá-lo. Deus diz: não, é você que eu vou usar. Se você sente medo, então eu enviarei o seu irmão Arão e ele falará com você. Mas quem ouvia Deus falar era Moisés. Aleluia! Era Moisés, ainda que ele não tinha ali a sua coragem ainda de dizer, mas quem ouvia a voz de Deus era Moisés. Aleluia! A palavra de Deus nos diz sobre a obediência no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Nós, quando dizemos que amamos ao Senhor, precisamos obedecer ao que Ele nos manda, ao que Ele nos orienta na sua palavra. Aleluia. Quer ter a presença de Deus na sua vida, meu irmão? Obedeça
Deus tem para você na sua palavra. Obedeça aquilo que Deus está te dizendo quando você está dobrando os seus joelhos na madrugada. Aleluia. Obedeça. Ouça a voz do Senhor. Tenha fé que Ele existe. Ore para que você possa dizer e ouvir o que Deus tem para você. E obedeça quando você ouvir a voz de Deus. Aleluia. Quando nós temos fé, quando temos oração e obedecemos, aí sim o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia. O Espírito Santo é a própria presença do Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas diferentes, mas que formam um único Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos fala que Jesus disse aos seus discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eis que enviarei a vocês o Consolador. Aleluia. E nós temos hoje este Consolador para nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós temos este Consolador que nos guia. Olha, não veja isso que não vai te fazer bem. Não diga essa palavra porque você vai entristecer o seu esposo, você vai entristecer a sua esposa. Não faça, tome essa decisão, porque isso vai acarretar a você algo muito sério lá na frente. Irmãos, que nós venhamos ter este Espírito Santo para nos guiar. Que nós venhamos ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia, Pai nosso, aleluia. Santo, Santo, Santo. Irmãos, nós também precisamos do Espírito Santo para que nós possamos entrar no céu de glória. Ontem, pela misericórdia do Senhor, eu dei aula para os juniores e nós ali falamos um pouco sobre o Espírito Santo. E aí eu trouxe uma ilustração para eles, que nós, quando estávamos lá no Brasil, e mesmo os que nascem aqui, para entrarmos neste país ou permanecermos aqui, nós precisamos ter o visto, que é aquele carimbo lá no nosso passaporte. E a palavra de Deus, já disse isso algumas vezes aqui, e eu torno a dizer, a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Se nós quisermos entrar no céu de glória, se nós quisermos ouvir a trombeta do Senhor tocar, nós precisamos ter o Espírito de Deus, nós precisamos ter essa presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Se a morte vier ao nosso encontro ainda no dia de hoje, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia, irmãos! Alguns de nós talvez não irá ouvir a trombeta tocar, porque Deus pode chamar a cada um de nós particularmente, nós não sabemos. O nosso minuto, o nosso segundo pertence somente ao Senhor. Que possamos analisar as nossas vidas. Não importa a forma que nós vamos morrer, não importa a forma que vamos deixar este mundo. Eu já disse isso outra vez também em outra oportunidade. O importante é para onde nós vamos. Aleluia. O importante é nós sabermos para onde nós estaremos indo. Se a morte vier ao nosso encontro, não importa se Deus vai nos levar por uma enfermidade, não importa se Deus vai nos levar por um acidente, não importa se a morte natural vai chegar até nós, o importante é para onde nós vamos. Aonde nós estaremos quando nós abrimos os nossos olhos, o Senhor Jesus. Aonde você estará? Se eu te chamar nesta noite, irmãos, a cada minuto que passa, o Senhor está às portas. E precisamos ter,
vida, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que a mulher ela tinha 10 dracmas. E quando ela perde uma dessas dracmas, ela acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Ela tinha 10, ela perdeu apenas uma. Talvez, não, mas apenas uma, ainda tenho 9. Mas a dracma era algo valioso naquela época. Era uma pedra preciosa, irmãos. E a palavra de Deus diz que quando ela vê que faltava apenas uma, ela acende a luz, ela varre a casa e busca com diligência, com cuidado, com atenção até achar. Aleluia. Irmãos, alguns dias atrás, aleluia, o diácono Wendel pregou sobre a presença também do Senhor. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu falei: Senhor, nós já temos ouvido sobre a tua presença. E o Senhor falava no meu coração na madrugada, irmãos, é para continuar falando sobre a minha presença. Meu povo, você, a minha igreja, precisa da minha presença. Precisam continuar tendo a presença, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e dizemos: não, eu não orei hoje, eu não li a palavra hoje, mas eu ainda sinto que Deus está aqui conosco. Quem sabe nós estamos como essa mulher, que ela ainda tinha 9 dracmas, perdeu apenas uma. Não, eu ainda tenho 9, eu ainda tenho pouco, foi só um pouquinho que eu deixei, que eu perdi. Não, faz apenas alguns dias que eu não falo em mistério com Deus, faz apenas algum dia que eu não falo em mistério com Deus, mas a presença de Deus ainda está conosco. Irmãos, vamos nos analisar a nossa vida, que nós venhamos buscar, ainda que seja esse pouquinho. Olhe o seu vaso nesta noite, assim diz o Senhor. Eu acho legal. Olhe o seu vaso nesta noite. A palavra de Deus nos diz: esse copo aqui, meu irmão, ele ainda não está cheio, ele ainda falta um pouquinho para estar completamente cheio. Irmãos, que assim seja a nossa vida, que não nos falte nada. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios: enchei-vos do Espírito. Devemos ser cheios do Espírito. Não podemos deixar nenhuma lacuna. Não podemos ficar sossegados achando que temos ainda as 9 dracmas, perdemos apenas uma, mas essa uma também é valiosa. Se você, meu irmão, sente que você, não, eu não estou frio na fé, eu estou apenas morno. A palavra de Deus nos diz que o morno, o Senhor irá vomitar da sua boca. Precisamos estar quentes, estar cheios. Precisamos ter as 10 dracmas, aleluia. Precisamos acender a candeia. A candeia é a palavra de Deus. Precisamos escutar a palavra de Deus. Luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Precisamos varrer a casa, o nosso coração, meus irmãos. É um baú onde nós guardamos tesouros. O que nós temos guardado no nosso coração? Rancor, mágoa, inveja, irmãos, que o sangue de Jesus nesta noite seja sobre as nossas vidas e nos purifique, possa nos tornar uma casa limpa, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A palavra nos diz que ela buscou com diligência. Olhe para a sua vida. Eu estou olhando para a minha vida nesta hora, meus irmãos, e eu preciso mais dessa presença. Eu preciso, meus irmãos, buscar mais a palavra. Eu preciso tirar muitas coisas do meu coração. Vamos buscar com diligência, vamos olhar atentamente para dentro de nós nesta noite, para que possamos achar essa única dracma, mas que é valiosa, para que possamos achar este pouquinho da presença de Deus que nos falta, mas sermos cheios do Espírito de Deus. A palavra diz que quando ela acha, ela chama as suas amigas e elas se alegram. Irmãos, aonde o Espírito de Deus está, a liberdade, a alegria, a paz, a gozo, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, são os frutos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, a presença de Deus, ela vem morar em nós. Irmãos, os frutos do Espírito, eles não são presentes que Deus dá. Os dons espirituais são como presentes que Deus dá aos seus filhos. Não é pela nossa capacidade, os dons espirituais, mas os frutos do Espírito é conforme nos aproximamos mais de Deus. O fruto do Espírito, ele tem a ver com o caráter de Deus. Irmãos, para termos a presença de Deus, precisamos ter todos os 9 frutos do Espírito, não nos pode faltar nenhum. Aleluia. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé nesta tarde. Aleluia.
é uma bênção. Irmãos, mas nós precisamos primeiramente ser esta bênção. Para fazermos, precisamos da presença do Senhor. Aleluia. Se a presença do Senhor não for conosco, irmãos, ai de mim, ai de nós, irmãos. Irmãos, se não for a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, como diz a irmã Adriana, se o Senhor nos tratasse segundo as nossas iniquidades, nós já teríamos sido consumidos. Aleluia, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É verdade. Aleluia, irmãos, eu preciso mais dessa presença. Eu quero mais dessa presença. Aleluia. Eu não quero somente que ela esteja aqui dentro, mas eu quero ser guiado, assim como Moisés disse a Deus naquele dia: Senhor, o que nos fará diferente do povo lá fora, Senhor? Não é por acaso o Senhor estar conosco, andar conosco? Irmãos, vamos ter a presença de Deus na nossa vida. E nós, com a presença de Deus, sem falar, somente com o nosso testemunho, nós vamos fazer a diferença. Aleluia! Com o Espírito Santo de Deus, você vai ganhar o seu esposo sem palavras. Aleluia! Somente com a transformação que Ele vai fazer na sua vida. Através do Espírito Santo de Deus, você vai trazer o seu filho afastado, porque através do seu testemunho, das suas atitudes, ele vai ver uma transformação e vai desejar. Irmãos, com quem nós temos nos parecido? Com essa pergunta eu quero encerrar nesta noite. Será que nós temos sido como Moisés, que se preocupou, que disse ao Senhor: Senhor, não nos faça sair daqui sem a tua presença? Aleluia. Ou estamos como a nação de Israel: Deus, nós estamos com fome, queremos carne, o Senhor manda. Daqui a pouco eles murmuram porque estão com sede. Daqui a pouco eles murmuram porque queriam mais coisas. Olhavam somente as bênçãos e continuavam murmurando. Não conseguiam ouvir Deus falar. Tinham que buscar o intermédio de alguém. Irmãos, uma coisa que Deus falou comigo muito na sexta-feira de madrugada, e quando eu estava estudando: muitas vezes somos abençoados e usados, não porque nós buscamos, mas porque tem Moisés orando e intercedendo por nossas vidas. Muitas vezes somos até mesmo prósperos, porque tem Moisés intercedendo por nós. Tem pessoas orando, pedindo para que o Senhor abençoe e realize os seus sonhos, os seus desejos. Aleluia. Muitas vezes somos usados não porque nós estudamos, não porque buscamos somente, mas porque tem Moisés de joelho pedindo para que o Senhor nos use. Irmãos, com quem nós temos nos parecido? Com Moisés ou com a nação de Israel? Aleluia. Davi, ele se preocupou em trazer a arca da aliança para que a presença de Deus fosse ali. Aleluia. Irmãos, vamos ter essa preocupação que homens e mulheres na Bíblia Sagrada tiveram de ter a presença de Deus. E todos aqueles que se preocuparam, que buscaram esta presença, eles receberam a bênção do Senhor. Eles foram usados por Deus na sua época. Quer ser usado? Aleluia. Tem um hino que eu ouvi, irmãos, depois que Deus me deu essa mensagem, que dizia assim: quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer reinar, traz a presença de Deus. Irmão, se você quer cantar, quer pregar, quer ser usado, traz a presença de Deus na sua vida. Tenha oração, tenha obediência, tenha jejum, tenha vigilância nas suas palavras, na sua atitude, que o Senhor vai te usar. Aceite ao Senhor como seu único e suficiente Salvador nesta noite. Aleluia. Não ter medo da morte.
com Jesus é só para aqueles que querem andar com o Senhor Jesus. E se você quiser, nessa noite, o altar ele está aberto, nós vamos orar pela sua vida no nome de Jesus. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, venha que está o altar está aberto, nós vamos orar no nome de Jesus. Também nós queremos fazer mais um apelo. Tem alguém nessa noite que está se afastado da presença de Deus? Tem mais alguém que nessa noite que necessita ter um encontro com Jesus? Ou tem alguém aqui nessa noite que quer fazer a confissão, confessar a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, e quer levar Jesus para a sua casa? Jesus ele não está aqui olhando para o seu passado, para aquilo que você fez, ou para aquilo que você deixou de fazer, mas ele quer fazer coisas novas na sua vida. E nós queremos orar pela sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Se tiver alguém puder fazer ensinar com a sua mão, nós estaremos orando pela sua vida também no nome de Jesus. Se não tiver, nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão aqui na frente. Mas se você quiser vir, nós vamos estar orando no nome de Jesus. Meu Deus, pastor, vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por cada tua palavra, Senhor, foi pregada para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor falou conosco de uma maneira maravilhosa, Senhor, através da tua palavra, Pai. Senhor, e nós queremos, Senhor, nós sentimos a necessidade, nós precisamos estar mais perto de Ti, ó Pai. Não queremos andar com o Senhor como foi pregado aqui nessa noite, porque, Senhor, muitas vezes se nós somente andarmos ao teu lado, Senhor, pode haver um momento da nossa vida, Senhor, que nós queremos fazer a nossa vontade, fazer o nosso desejo, Senhor, deixar que a vontade da carne, Pai, venha prevalecer nas nossas vidas, Senhor. Não queremos isso para nós, ó Pai amado, mas nós queremos ser guiados por Ti nessa noite, ó Pai, porque quando nós somos guiados por Ti, Senhor Jesus, meu Pai amado, nós sabemos, Senhor, que nós estaremos pisando em terra firme, nós sabemos, Senhor, Deus querido, que nós vamos passar lutas, nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar perseguições, ó Pai, mas nós estaremos, Senhor, na Tua presença, nós estaremos sendo guiados por Ti, ó Pai amado. E o nosso coração, Senhor, ele vai, Senhor, recebendo refrigério. O nosso coração, ó Pai amado, será abençoado pela presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai amado. Nós oramos, Senhor Jesus, nessa noite, por cada vida, por cada irmão, por cada irmã que está aqui à frente com os joelhos dobrados, aqueles que estão, Senhor, em pé, Senhor, meu Deus querido. Senhor, nós clamamos pela Tua presença, nós clamamos pela presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós essa noite, ó Pai. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Enche, Senhor, o nosso ser. Enche, Senhor, meu Deus querido, o nosso interior, ó Pai amado. Tira, Senhor, toda a tristeza. Tira, Senhor, toda a mágoa. Tira, Senhor, meu Deus querido, todo o desprezo. Tira, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Porventura, Senhor, talvez tenha vidas aqui que adentraram, Senhor, nessa noite, Pai amado, tristes, cheias, ó Pai amado, de mágoas no coração, mas, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor, estar indo de encontro a essa vida, de encontro a esses corações nessa noite, ó Pai amado, possa restaurar a alegria, Senhor, a alegria de estar na Tua presença, a alegria de poder servir a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Alcança vidas, alcança corações nessa noite, ó Pai. Não queremos sair daqui da mesma maneira que nós adentramos, ó Pai, mas queremos sair daqui transformados, queremos sair cheios, queremos sair daqui refletindo a Tua glória no nosso rosto, ó Pai, na nossa face, Senhor. Queremos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, e quando nós estivermos lá fora, Senhor, assim como foi pregado aqui nessa noite, ó Pai amado, que através do nosso testemunho nós possamos ganhar, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta, que através do nosso testemunho, ó Pai amado, as vidas, Senhor, possam sentir o desejo, Senhor, de conhecer a Ti, que as vidas, Senhor, ó Pai amado, possam sentir o desejo, Senhor, de ter a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo,
Jesus. Renova, Jesus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas infidelidades, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Se porventura alguém que perdoa a alegria da salvação nessa noite, Senhor, torna a alegria da salvação. Escreve o nome do livro da vida, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Torna a alegria da salvação. Oh, aleluia, meu Deus. Sustenta, Senhor. Sustenta com a sua destra, Pai. Sustenta com a tua destra, Senhor.
você por ter falado nessa noite de uma maneira maravilhosa. Obrigado, Jesus. Saímos daqui nessa noite, Senhor, cheios da Tua presença, Pai amado. Saímos daqui nessa noite, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, abençoa cada vida, abençoa cada coração, Pai. Continua abençoando a vida da Tua filha, André, Senhor. Continua usando o canal de bênção nas Tuas mãos, ela e toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, pela presença do Teu Espírito Santo, a falar em cada coração, a falar em nossas vidas, ó Pai. Nós glorificamos, nós exaltamos, nós bendizemos, Senhor. Toma direção da nossa vida, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao vosso circo, glória